Aonde está a verdadeira sabedoria? A sabedoria está em Deus. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Como saber quem é Deus e poder entender a verdadeira sabedoria? Quem é Deus? Deus é o Criador. Criador. Todo o universo tem um começo, e tem um projeto, e esse projeto de criação vem de uma fonte soberana e única, dela provém o conhecimento. Fazemos parte, e somos parte desse projeto, somos testados e punidos quando nos afastamos do planejado. A criação dos céus e da terra e de tudo que neles se deu numa sequência de fatos. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, e haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz, de dia e chamou as trevas de noite, houve a tarde e a manhã e assim o primeiro dia se fez. E Deus disse, e haja firmamento e o firmamento se fez, criou Deus as águas, fonte da vida, e a porção seca, denominou de terra ao junto das águas, mares. E viu Deus e disse que era bom. Assim foi criando todos os seres e tudo que existe até o sexto dia e no sétimo, descansou Deus. Criou Adão e nele nascemos pelo fruto do pecado, mas isso veremos noutro vídeo. Deus criou anjos e toda a humanidade, para que sejamos conforme seus ensinamentos, mas o homem falhou e quebrou diversas alianças com Deus. Então, ao longo da história, os fatos foram acontecendo até que Deus permitiu que o seu povo, o povo escolhido, o povo judeu passasse por várias situações de destruição e sofrimento, mas a cada aliança renovada, seu povo voltava ao lugar de vitórias e de riqueza, mas com o passar do tempo, os hebreus tornavam a se desviar dos caminhos da prosperidade e do amor de Deus. Deus nos proporciona testes que são para nos preparar a superar os nossos próprios desejos carnais, egos, prazeres. As conquistas estão interligadas ao Criador, em cada situação em que abre mão de si mesmo, de quem você é, passa a cumprir os ensinamentos e compreende o direcionamento de Deus. Sua vida para Deus passa a ter um propósito, uma finalidade, então, virá testes cada vez mais duros, mais humilhantes, mais cheios de sofrimento, dor e angústia, porém de grandes vitórias, aprendizados e fé. Tudo isso para que saibamos quem é Deus e entendamos que devemos viver na sua dependência, vivificados na sua existência, vivendo em Deus. Deus não é mau, conhece a natureza humana, nos criou o mais parecido com Ele, sua imagem e semelhança, porém, não sabemos agir conforme seus ensinamentos. Logo, nos deu o discernimento para que saibamos que sua justiça impera e que devemos pedir a Deus para retirar de nós o que não lhe agrada. Deus colocou palavras na boca dos profetas para que estes pudessem anunciar o nascimento de Deus vivo na terra, Jesus Cristo, fruto da semente da mulher, para que os homens não falassem que Jesus teria todos os privilégios por ser ele Deus. Nasceu em um lar com poucos recursos, numa manjedoura em Nazaré, com o mesmo sofrimento, com os mesmos problemas da humanidade, tornando-se um igual, porém sem pecados. Como projetista de tudo o que existe, Deus projetou o caminho, descreveu quem é Jesus Cristo, o Verbo encarnado e qual o seu ministério, para que a humanidade tivesse a oportunidade de apresentar com ele, chamado Mestre. Sendo Jesus o princípio e o fim, o Alfa e Ômega, embora demonstrasse seu amor por meio dos sinais, dos diversos milagres e combate a legiões demoníacas, negaram sua santidade, mesmo sinalizando ao mundo quem ele é. Mesmo assim, as pessoas o desprezaram, o seu povo não o amou. Ao saber quem é Deus é fácil entender a sua decepção com a humanidade, mesmo com o fim anunciado e a esperança certa, escrita no livro de Apocalipse, a humanidade continua incrédula, continua idólatra, mesmo com todos os sinais se cumprindo e o destino da humanidade selado. As pessoas preferem não enxergar a verdade. Nesse projeto do Criador, ele nos convida a amar, um amor profundo e verdadeiro, sincero, sem moeda de troca, incondicional, um amor que perdoa, que faz alianças, vivenciando a oportunidade de caminhar juntos ao Criador e o chamá-lo Pai. Pai nosso é como deseja ser chamado, querido e amado Pai, Pai onisciente, onipresente e onipotente. Amoroso para com os que lhe têm amor, porém, pouco complacente.
Verdadeiro, sua vontade é boa, perfeita e agradável. Por ser o Criador, detém todo o poder do destino, o domínio de toda a criação, nos faz lutar por um destino que já antes preparado, desenhado, escrito. Nos faz especial, mesmo quando nos ensina que os bens materiais em abundância mudam de mãos e vão para as mãos dos seus escolhidos, servem para testar sua conduta, se o dinheiro será seu mestre ou será dominado. O destino do seu projeto está com o fim definido, antes mesmo de nascer, Jesus Cristo já era. Somos frágeis e irracionalmente fortes, com um poder oriundo do Criador, mas, na maioria das vezes utilizado para destruição e autossabotagem, principalmente das nossas crenças, e é por esses motivos que somos chamados ao arrependimento e nos afastarmos do pecado. Respeitarmos os ensinamentos repassados por pai e mãe para que tenhamos nossa vida prolongada, aprendendo a perdoar nossos inimigos, amando o pecador e odiando o pecado, porém sem que tenhamos que andar juntos de quem nos deseja o mal, pois Deus não gosta dos hipócritas. Quem é Deus? Deus é um ser inigualável, único, é a fonte de todo o poder e do destino de toda a sua criação. É generoso, misericordioso, pois nos permite contemplar a sua face no reino que preparou para que vivamos em abundância e eternidade, embora muitos acreditem ser apenas um mundo espiritual, o que não é verdade. Tudo que existe faz parte do seu reino, Deus é o único proprietário e projetista. E quem somos nós? Marionetes, bajuladores, escarnecedores, fazemos escambo para obtermos favores de Deus? Somos corruptos e maus por natureza? Não, a nossa natureza é divina, provém de Deus, Ele não nos criou para sermos miseráveis. Deus nos convida a termos experiências para que aprendamos o valor do perdão, para que possamos provar da força do amor, amando aos que nos perseguem, desejando que deem lugar a Deus em suas vidas, que não busquem pelo que não existe, outros deuses. Devemos amar a Jesus Cristo que nos vivificou morrendo na cruz em nosso lugar, morte de cruz, morte cruel, morte preparada para a escória da humanidade. Deus sacrificou seu Filho unigênito, seu único Filho, que foi enviado por Ele para que tenhamos a oportunidade de sermos salvos, não por nossas ações, não pelas nossas obras, mas por Jesus Cristo, por Deus, pela graça. Então, quem é Deus? Deus é a perfeição, é o Criador, é o Salvador, é o Pai nosso, Deus é Deus. De onde provém a verdadeira sabedoria? Ela provém, totalmente, completamente, da fonte inesgotável que é Deus. Em sua perfeição, nos criou com propósitos, nos permite termos experiências assistidas, mas no momento exato em que estamos desejosos por Ele, Deus nos resgata para que sejamos capacitados, preparados para assumirmos o nosso papel na obra divina, anunciar o Evangelho a toda criatura, assumirmos a função de servos, como Jesus Cristo ensinou. É muito interessante poder vivenciar a transformação que ocorre para os que verdadeiramente buscam agradar ao Criador. A santificação está na luta contra o pecado, deixando de viver a vida do outro, deixando de prostituir sua mente e seu corpo. Jesus nos convida a exercitar a fé em 3 verbos: pedir, buscar e bater. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra. A quem bate, abrir-se-lhe-á. Não há alegria maior que servir ao Senhor, usar da sabedoria, do discernimento, do conhecimento com o propósito de auxiliar, de ajudar ao próximo sem querer receber nada em troca, altruísmo de Jesus, poder ser grato, por estar vivo porque Deus acredita que a humanidade vai firmar uma aliança verdadeira, Deus sabe, conhece o coração do homem e os seus desejos. A gratidão é a demonstração do uso da sabedoria. Onde encontramos Deus? No ar que se respira, numa folha caída ao chão, no amor entre os homens, no sacrifício que Jesus Cristo fez para salvar a humanidade, na amizade verdadeira, na alegria de estar vivo, na genialidade divina, na complexidade da vida, na natureza, no Espírito Santo que habita nos homens. O que Deus quer da humanidade? Fidelidade na mesma medida que é fiel aos homens. E o que Deus quer para a humanidade? Que seja o sal da terra, que seja próspera, que viva em abundância de dias, que tenha fé, que tenha relacionamento com Deus, que acredite que Jesus Cristo é o caminho,
a verdade e a vida, que é o Senhor e Salvador dos homens, que é o Filho de Deus vivo. Davi, o rei judeu, quando foi considerado segundo o coração de Deus, abriu mão de si mesmo, sempre tendo em Deus o seu socorro, sua fonte de vida e de sabedoria para alcançar todas as vitórias e o discernimento para reinar e conduzir seu povo na vereda boa e agradável aos olhos do Criador. Mesmo assim, a sua humanidade em determinadas ocasiões da sua vida tomaram-lhe ao pecado, e pagou o preço na sua própria carne, em seus filhos, numa divisão de seu reino, mas ao perceber que tudo o que estava acontecendo fora por sua culpa, se redimiu, rasgou suas vestes e pôs a cara no pó, em respeito e obediência, visto que não era seu desejo desagradar a Deus. Para entender por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, precisamos ver quais características ele tinha para se qualificar para uma descrição tão exaltada. No livro de Atos dos Apóstolos, Paulo relata os sentimentos de Deus em relação ao rei Davi. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele: encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Ele tinha um coração quebrantado e fez tudo o que Deus queria que ele fizesse. O que é quebrantamento? Davi abria sua vida para que todos a examinassem. O registro bíblico destaca o fato de que ele estava longe de ser perfeito. Mas sua conduta o fez ter seu coração voltado para Deus. Ele tinha um desejo profundo de seguir a vontade de Deus e fazer tudo o que Deus queria que ele fizesse. Um homem segundo o coração de Deus. Parte do motivo pelo qual Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus é que ele tinha confiança absoluta no Senhor. Quando Davi, como um jovem pastor, matou destemidamente o filisteu, Golias. Pouco antes do duelo, houve a evidência direta da fé de Davi quando diz: o Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse. Davi estava plenamente consciente de que Deus estava no controle de sua vida e tinha fé de que ele o livraria do perigo iminente. De que outra forma alguém se aventuraria em uma situação potencialmente fatal com tanta calma e confiança? Davi sabia desde cedo que Deus deveria ser confiável e obedecido. Como está nas Escrituras, a fé de Davi agradou a Deus, e Deus recompensa Davi por sua fidelidade. Outra razão pela qual Davi era um homem segundo o coração de Deus é que ele amava absolutamente a lei de Deus. Dos 150 salmos da Bíblia, Davi é creditado por escrever mais da metade deles. Escrevendo em vários momentos difíceis de sua vida, Davi repetidamente mencionou o quanto amava a palavra perfeita de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, pois era verdadeiramente grato. Ó Senhor Deus, lavo as mãos para mostrar que estou inocente. Ando em volta do teu altar junto com os que te adoram, cantando um hino de gratidão e falando das tuas obras maravilhosas. Sua vida foi marcada por épocas de grande paz e prosperidade, bem como por momentos de medo e desespero. Mas em todas as estações de sua vida, ele nunca se esqueceu de agradecer ao Senhor por tudo o que tinha. Depois que pecou, Davi estava verdadeiramente arrependido. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque demonstrou sua fé e se comprometeu a seguir o Senhor. Salomão recebeu a herança de seu pai, tendo como objetivo primeiro a construção de um templo de adoração ao Senhor. Deus lhe concedeu todas as medidas como haveria de ser construído, lhe concedeu a sabedoria e lhe confiou a fidelidade, mas pela luxúria, trocou Deus por falsos deuses pagãos, desposou mulheres proibidas, acumulou riquezas, mas as mesmas mudaram de mãos, sua herança repassada a seu filho Roboão. Para que a entronização se consolidasse em todo o território israelita, Roboão precisava não somente ser aclamado rei em Judá e Jerusalém, mas também no norte, pois após a morte de Salomão, uma insurreição aberta levou ao rompimento das 10 tribos do norte e à divisão do país num reino do norte, Israel, e um reino do sul, Judá, este último no território das tribos de Judá e Benjamim. Roboão, ou seja, se afastou da verdadeira sabedoria, se afastou de Deus, desonrou a Deus com a sua maneira de reinar, longe dos ensinamentos divinos, longe da retidão e da honestidade. A sabedoria verdadeira, quem a herdou, a que fim levou? Ela permanece em Deus,
foi passada aos homens na obra mais perfeita e tempestiva que é a Bíblia Sagrada, um livro atual, e embora tenha sido escrito e dividido em dois momentos, Antigo e Novo Testamento, seus ensinamentos são sempre atuais e permeiam toda a humanidade. Moral da história: toda a perfeição, toda a riqueza, toda a sabedoria, a fonte da vida e o domínio do mundo, tudo isso provém do Criador e a Ele toda a humanidade deve ser grata e o glorificar seu santo nome.